Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memearquia e o tema de hoje é a Primeira República Brasileira, velha ou nova? Quem aí já estudou história na escola, ou por outros caminhos, provavelmente já ouviu falar da Primeira República Brasileira, que é fundada em 1889 e se encerra em 1930 pela Revolução Varguista. Esse período da Primeira República ser chamado de República Velha. Então, realmente estamos tratando de uma república velha quando falamos desse período? Como diria a grande historiadora mexicana Dona Florinda, velha é a sua avó. Ou seja, a Primeira República Brasileira ela é velha para nós, que estamos décadas depois dela. Mas para aqueles que viviam aquele momento, entre 1889 e 1930 e momentos depois, aquela república não tinha nada de velha, estava acontecendo, estava próximo no tempo daquelas pessoas. E além disso, essa Primeira República Brasileira, ela trouxe uma série de novidades para o Brasil. Nós podemos apresentar algumas novidades políticas. Então nós temos naquele momento, por exemplo, o fim do voto censitário. No período imperial, para alguém votar, ele não poderia ser cativo, ele tinha que ser homem e ele tinha que ter uma renda superior a um determinado valor. Então havia uma barreira econômica para o acesso ao voto. E na Primeira República essa barreira econômica ela cai. Então na Primeira República é instituído o voto universal masculino. Homens a partir de uma certa idade e não havia mais a barreira de renda. As mulheres continuam excluídas do processo eleitoral, mas isso não é peculiaridade do Brasil. Todo mundo em que as eleições acontecem naquele momento, praticamente as mulheres não participam das eleições, pelo menos naquele início do século XX. Mas o voto deixa de ser censitário e essa é uma novidade que é trazida pela Primeira República. Uma outra novidade é que no período imperial o Brasil ele era dividido em províncias. Província do Rio de Janeiro, província do Rio Grande do Sul, e essas províncias eram governadas por presidentes que eram nomeados pelo governo geral, pelo imperador. Na República, as províncias se transformam em estados, a nomenclatura muda, e os presidentes dos agora estados não são mais nomeados pelo governo geral, eles são eleitos pela população do respectivo estado. Então agora o presidente do Espírito Santo não será mais nomeado pelo governo central, que agora é a República, ele será eleito pela população local do Espírito Santo. Isso para todos os estados que antes se chamavam províncias no período imperial. Então essa foi uma outra transformação. Falando em eleição ainda, o chefe do Estado brasileiro não é mais o imperador, que não era eleito. Havia uma sucessão hereditária. Dom Pedro I, Dom Pedro II, foram os dois imperadores, os dois monarcas que o Brasil teve. Mas se continuasse a monarquia, a chefia de Estado ia passando para os descendentes de Dom Pedro II. Agora não, o chefe do Estado brasileiro é o presidente da República, que também é eleito pelo eleitorado brasileiro, de acordo com os critérios que faziam alguém ser um eleitor, ser homem, e acima de 21 anos, esses eram os critérios. Então, uma outra mudança aí quanto à chefia de Estado. Há também uma outra transformação política que tem reverberações sociais, que é a separação entre Estado e Igreja. No período imperial, a religião oficial brasileira era católica. Então havia uma série de ligações políticas e até administrativas entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. Então, por exemplo, o imperador influenciava na nomeação de bispos, a Igreja tinha um papel cartorial, onde os casamentos válidos eram feitos na Igreja Católica, os registros civis via batismo, o registro da morte do indivíduo. Então a pessoa no Império ela tinha sua vida civil, nascimento, casamento, morte, regulada pela Igreja Católica. A Igreja tinha uma função cartorial. Agora na República não. Com essa separação entre Estado e Igreja, com o Brasil não tendo mais uma religião oficial, por exemplo, essa vida civil ela é feita fora da Igreja. Existem instâncias próprias, laicas, em que esse casamento, o registro do nascimento e da morte do indivíduo era feito. Então, a igreja ela tem um papel cerimonial para os seus praticantes,
só é válido para os seus praticantes, então protestantes que aqui já estavam e outras religiões já não tinham essa vida civil regulada pela igreja. Então, uma outra mudança política. Mas podemos também mencionar mudanças sociais que acontecem dentro da República, né? Novos tempos aparecem também nessa nova República, ou nessa primeira República, né? Nova para aqueles indivíduos. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna, né? Que foi ali no início da década de 1920, um marco cultural, né? Um marco para a arte brasileira. Então, isso é uma novidade. Podemos colocar aí outras transformações sociais, como a urbanização de algumas grandes cidades, principalmente as capitais em termos nacionais, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. São transformações que vão acontecer, que são novidade, são ventos de novidade nesse primeiro momento da República Brasileira, que começou em 1889 e durou até 1930. Mas, sempre tem um mas, apesar dessa república ela ser um momento novo, essa primeira república ter sido um momento novo na trajetória brasileira do tempo, ela trouxe também elementos velhos do antigo regime brasileiro, vamos chamar assim, da monarquia brasileira. Que elementos velhos são esses trazidos da monarquia para a república? O primeiro, que é tão velho que está ainda aí, né, é a grande concentração fundiária, né? Então, essa é uma herança do Império, que por sua vez herdou da colônia, né? Lá aquela historinha das Sesmarias, Parará, que podemos gravar um vídeo sobre isso, mas o Império ele cristaliza essa estrutura de concentração fundiária lá com aquela lei de terras de meados do século XIX. Então, os grandes proprietários de terra no período imperial, café, mas também da produção açucareira e de acordo com a economia local, essa estrutura de concentração de terra ela permanece na Primeira República Brasileira e será importantíssima até para estruturar a dimensão política desse novo regime, né? Lá com a dimensão do coronelismo, que são aqueles grandes proprietários de terra locais que conseguem influenciar o voto, obrigando as pessoas a votar em determinado candidato por ameaça ou comprando voto com cargos, pequenas benesses materiais. E esses indivíduos vão aí são aliados da estrutura nacional, política nacional. O presidente e as bancadas federais mandam recursos como estrada passar dentro dessa propriedade do coronel, açude perto da propriedade do coronel, e em troca esses coronéis conseguem influenciar e até determinar o voto das populações locais para que elas possam aí votar nos candidatos de interesse daqueles que lhes ajudam lá de cima, lá do governo federal. E o clientelismo é a outra dimensão do coronelismo. Então, coronelismo e clientelismo são os dois lados de uma mesma moeda. O coronel é aquele que alicia o eleitor por meio do chamado voto de cabresto, ele conduz o eleitor a votar no político que é do interesse desse coronel, que vai trazer benesses materiais políticos para esse coronel. E o clientelismo, ou seja, esse votante, esse eleitor, ele é um cliente, é aquele que vota no político determinado pelo coronel em troca de alguma benesse também, que é muito menor que a benesse que o coronel vai receber do político eleito. Então, enquanto o coronel, repito, ele está recebendo da grande política um açude na sua propriedade, uma estrada na sua propriedade, um financiamento, seja lá qual for, esse eleitor está recebendo uma função de professora para sua filha na escolinha que está na propriedade do coronel, ele está recebendo um cargo na prefeitura para o filho, ou às vezes uma roupa, alguma coisa. Não. Então, dependendo da importância do voto, da posição social desse eleitor, variava esse pagamento dado pelo coronel para que esse eleitor votasse no candidato coronel. E no caso daqueles eleitores muito empobrecidos, a cooptação é pela força mesmo. Você vota em quem eu quiser, diz o coronel. E como o voto ele era aberto, ou seja, o indivíduo chegava na mesa eleitoral e dizia em quem votava, havia como fiscalizar isso, era muito fácil para o coronel saber em quem os seus
cooptados estavam votando. Então, essa dimensão ela é um reflexo da concentração fundiária. O coronel ele só tinha esse poder porque ele era um grande proprietário. O termo coronel não é que ele tinha uma patente nas Forças Armadas. É quase como hoje a palavra doutor. Doutor, eu costumo brincar que doutor no Brasil não é quem tem doutorado. Doutor no Brasil é quem tem poder. Quando fala, ô doutor, geralmente a pessoa está entregando para aquele que está sendo chamado de doutor uma posição de poder. E o coronel é parecido. Então o coronel era aquele grande proprietário de terra que em alguns casos tinha uma milícia particular, ele tinha homens que recebiam arma desse coronel para fazer uma vigilância e a cooptação política, né, e outras disputas, forçar pequenos proprietários a vender suas terras, ou seja, havia uma força paramilitar quase, né, na mão desse coronel. Mas a base do poder do coronel era a grande propriedade fundiária, herança desse passado brasileiro, né, que a monarquia perpetua e a Primeira República ela herda. Então é algo velho que a Primeira República ela é nova, porque ela é uma novidade e tal, mas ela herda estruturas velhas. Uma outra estrutura que a gente pode colocar que a Primeira República ela herda é a inexistência de políticas sociais para a população, ou seja, essa grande a concentração de terra no Brasil, que permanece até hoje, ela é uma das bases, ou talvez a base principal da desigualdade social no Brasil. E não há nenhuma política pública pela República para desfazer esse nó. Não há uma reforma agrária, não há a construção de um colchão social para amparar as grandes massas de miseráveis que o Brasil possuía nas grandes cidades, nos sertões. Mas, Rodrigo, isso não é só no Brasil. O mundo ocidental só vai entrar nessa linha de um Estado protetor de políticas sociais, não é no pós-Segunda Guerra, lá, quando o Ocidente, temendo o comunismo, cria todo um amparo social para que a Revolução Comunista não crescesse no Ocidente. É verdade. O fato, a inexistência dessas proteções sociais não era uma exclusividade do Brasil. O Ocidente como um todo não havia essa proteção. Em alguns países industrializados já havia algumas mudanças graças aos movimentos dos trabalhadores. Desde o século XIX, em greves, em protestos, conseguiram algumas mudanças legais que melhoraram a jornada de trabalho, salário, movimentos sindicais, mas não havia ainda a dimensão do Estado de proteção social. Isso nem no Brasil, nem em lugar no mundo existia isso. Mas o Brasil tinha aí algumas peculiaridades nessa desigualdade social. E a grande peculiaridade do Brasil para essa desigualdade social era o aspecto da escravidão. Ou seja, a escravidão ela terminou no Brasil em 1888. Aí eu te oriento a assistir dois vídeos que estão aqui no canal, que é o vídeo Escravidão e o vídeo Movimentos Negros Brasileiros Estadunidenses. Então a escravidão termina em 1888 e a monarquia se encerra no ano seguinte. Só que as massas de homens e mulheres que saíram da escravidão, seja pela própria Lei Áurea ou antes, alforriados ou fugidos, eles saem da escravidão, só que não há nenhum amparo social, econômico para esses indivíduos que saem da escravidão. Então muitos vão sair dessas grandes propriedades que estavam, vão para cidades para trabalhar, analfabetos, vão trabalhar em condições precarizadas, ou vão voltar para as propriedades em que estavam anteriormente. Ora, se no mundo pós-2000, vez por outra, nós ainda temos reportagens, matérias de que indivíduos, homens e mulheres, são retirados de condições análogas à escravidão, no Brasil, um Brasil que é industrializado, tem internet, tem uma imprensa e tem estruturas de controle e fiscalização do trabalho, mais ou menos, como Justiça do Trabalho e outras estruturas, isso ainda acontece próximo da gente, no meio urbano e rural. Imagina aquele Brasil rural, com uma imprensa ainda não desenvolvida, sem estruturas de fiscalização do trabalho. Boa parte desses indivíduos que em 1888 estavam na escravidão e passam a não estar mais, continuam em condições similares à escravidão. Então, não que não houvesse brancos pobres, havia,
Mas se até hoje nós ainda olharmos proporcionalmente na população brasileira, a maior parte daqueles que são das camadas pobres são indivíduos pretos e pardos, né, usando a nomenclatura do IBGE. E naquele momento isso era muito mais intenso. Não à toa havia uma série de... a Primeira República, com todo aquele discurso de novidade, novos tempos, de higienização, de urbanização, de incluir o Brasil nas estruturas ocidentais, para a população pobre brasileira, na sua maioria preta e parda, também branca que havia, na prática nada muda. Eles continuam pobres, continuam excluídos de uma distribuição de renda, não tem um protagonismo político nessa Primeira República, né? Continuam, quem comanda essa estrutura são os coronéis, os grandes figurões da política. Então nós temos outra dimensão, além da concentração de terra, da falta de políticas sociais, a grande massa pobre brasileira continua excluída do mundo da política institucional. Não estão nas câmaras, não estão nos parlamentos, não estão liderando os executivos. Quem está nesses espaços de poder institucional? São homens que saíram do Império, muitos tinham cargos públicos no Império e viram agora republicanos de última hora. Homens que estão ligados aqui à grande propriedade de terra, ao grande comércio, que vão galgar esses postos na República, né? Não à toa, a Primeira República ela tem uma série de revoltas em que essas populações, não cabe aqui fazer uma discussão aprofundada disso, mas essas populações veem empobrecidas, veem um discurso de novidade, de novos tempos, só que para elas, na prática, no concreto, a comida que deveria estar sobre a mesa não está, isso não muda. Então há uma série de revoltas urbanas e rurais, por exemplo, nesses tempos, né? Temos, por exemplo, Canudos, que não era uma revolta pela volta da monarquia, mas era um movimento de sertanejos que, como a vida não muda para eles, vão se refugiar em um indivíduo que, por uma dimensão espiritual, o conselheiro, dizia que as coisas poderiam mudar via espiritualidade. Então, o Império não trouxe mudança, a República também não, então vamos para a via espiritual. No mundo urbano, nós temos, por exemplo, a revolta chibata, né? Aquela narrativa que conhecemos, que os militares de baixa patente tinham na sua maioria pretos e pardos, tinha aí uma rotina de dureza, de baixa remuneração, de castigos físicos, por isso a chibata, e eles se revoltam, tomam aí navios, ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, e essas pessoas, na sua maioria, são pretas e pardas, são indivíduos que, boa parte, tinham saído há pouco tempo da escravidão ou descendiam daqueles que saíram da escravidão. Então, na Primeira República, a escravidão estava muito próxima dessas pessoas, né? Então, e boa parte dessas massas pobres tinham acabado de sair da escravidão. Então, a República Brasileira, ela foi uma novidade, ela trouxe uma série de mudanças, de dimensões novas, como falamos no início, mas ela também preserva uma série de estruturas velhas, e estruturas essas que são mantidas pela República, vide a concentração fundiária de terras. Até hoje nós não tivemos uma reforma agrária decente, como boa parte dos países ocidentais fizeram. Nossa propriedade fundiária ainda é concentrada, né? E isso é uma base para a nossa, ou talvez a principal base para a nossa desigualdade social. Então a Primeira República ela nasce nessa contradição entre velho e novo, e as camadas pobres vão aí responder a essas contradições, como nós vimos essas revoltas que aparecem. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscrevam-se no canal se aí se interessarem, ativem o sininho das notificações. E Memerquia também está no Instagram e no Facebook, nos siga por lá, e no Facebook ative aquela estrutura do ver primeiro, porque todo dia nós temos memes novos e você não perde nada se fizer isso, tá bom? Então, fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.